Olá, tudo bem? Vamos ao resumo da lição. Nesta semana vamos dividir a lição em duas grandes partes para que assim possa ser mais fácil o nosso aprendizado neste resumo. Primeira parte, o significado da expiação e a segunda parte, o poder da oração. Lhe convido a seguir nesta aventura do conhecimento. Vamos juntos então estudar a Bíblia com a lição da Escola Sabatina? A lição desta semana tem por título A Promessa. O verso da semana está em Gênesis capítulo 24, verso 1, que nos diz: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. O estudo desta semana nos leva ao clímax da jornada religiosa de Abraão, o sacrifício de Isaac, o qual foi o teste da fé do patriarca. Este evento intrigante marca o centro da estrutura do livro de Gênesis, um recurso literário utilizado para chamar a atenção do leitor quanto à importância do capítulo. Uma série de questões serão exploradas nesta lição da semana e você é convidado para que assim possa pegar papel e caneta e anotar e aprender todos os detalhes. Com isso, vai surgir algumas perguntas e você pode refletir nas respostas. Uma dessas perguntas poderão ser: qual é o significado desse teste? Por que Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho se isso contradizia a promessa divina? Queridos e queridas, após esse incidente dramático, nenhum evento significativo aconteceu na vida de Abraão. A história marcante seguinte foi o casamento de Isaac com Rebeca. Depois, Abraão se casou com Quetura e, por fim, morreu após uma longa velhice. Vamos então à primeira parte da lição desta semana, que nós dividimos como o significado da expiação. O sacrifício de Isaac não apenas diz respeito a um problema ético ou um encontro existencial. A narrativa bíblica trata do tema da expiação e revela seu mistério, seu significado profundo, seu processo cósmico e seu propósito escatológico. O chamado de Deus a Abraão, projetado para abençoar as nações, é cumprido por meio da expiação, testemunhada no sacrifício de Isaac. A referência à expiação já está presente na noção de teste. O significado do verbo hebraico nissar, provou, de Gênesis 22, verso 1, abrange duas ideias opostas. Por um lado, trata-se de um julgamento. Deus pôs o povo à prova para saber o que estava no coração deles. Por outro lado, a ideia bíblica de prova vai além do mero teste ameaçador que Deus precisou fazer com Abraão para avaliar a qualidade de sua fé. Moisés usou o mesmo verbo provar a fim de tranquilizar seu povo que estremecia diante do trovão lá no Sinai, em Êxodo capítulo 20, 18 a 20. Em vez de ser um ato arbitrário e cruel dirigido contra quem foi provado, o teste divino traz a perspectiva positiva e promissora do juízo e da expiação divinos em favor daquele que é provado e, portanto, deve ser entendido em conexão com a aliança da graça e da salvação. A ideia de expiação reaparece com o carneiro que surpreendeu Abraão, que junto com Isaac esperava um cordeiro. A pergunta trêmula de Isaac, onde está o cordeiro? Que implicava a outra, eu sou o cordeiro? O pai respondeu, Deus proverá para si o cordeiro, que significa literalmente, Deus providenciará em conexão consigo o cordeiro. A construção da frase sugere uma ênfase em Deus para indicar que a solução está somente nele. É Deus, queridos, quem providenciará. Saiba sempre disso. Ele sempre está no comando da sua vida. Ele está no controle. Ele que providencia tudo o que precisamos. A intenção dessa história não era responder à pergunta das origens do sacrifício de animais, nem prescrever os seres humanos como eles deveriam fazer e dar a Deus para obter a salvação. O carneiro, Isaac, significava a dádiva de Deus de si mesmo a Abraão. O processo de salvação se origina em Deus, como Paulo enfatizou. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo
o mundo, 2 Coríntios 5, verso 19. No entanto, além dessa função substitutiva do animal, o carneiro como oferta queimada contém profundas lições teológicas. A natureza do sacrifício expressava seu significado espiritual. O holocausto era o único sacrifício que exigia a queima de todo o animal. Você pode conferir em Levítico, capítulo 1, verso 9. A oferta queimada apontava, então, para a totalidade do sacrifício de Deus por meio de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Da mesma forma, no dia da expiação se oferecia um holocausto. Mais do que qualquer outra passagem bíblica, esta compartilha da linguagem do texto sobre o sacrifício de Isaac. A história de Abraão amarrando o filho, oferecendo-o em sacrifício a Deus, vai, então, além da experiência particular existencial, religiosa ou ética de alguém. É uma profecia. O fato de o carneiro ter sido oferecido por Deus apontava tipologicamente para o dia da expiação escatológico, quando Deus aceitaria o sacrifício de Cristo para o cumprimento histórico da expiação da humanidade, tendo em vista seu reino. A segunda parte desta lição, nós vamos estudar o poder da oração, e isso é muito importante. Precisamos entender de forma clara e objetiva qual o poder que a oração tem em nossa vida. A oração de Eliezer, lá em Gênesis 24, 12 a 14, tem 3 componentes bem diretos. Vamos ver o texto? E disse consigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com meu Senhor. Primeira coisa das 3 evidências claras, Eliezer se dirigiu a Deus como seu Deus pessoal e histórico, lá no verso 12 de Gênesis 24. Segunda coisa, Eliezer pediu o sucesso da missão. O verbo hebraico me ajudes deriva do verbo que significa acontecer e transmite a ideia de aparente casualidade. O servo pediu a Deus que fizeste este encontro acontecer. A noção de acaso acidental não tem lugar nesse contexto. O fato de que o Senhor está no controle de acaso significa que ele operará dentro dos parâmetros do que parece ser acaso do ponto de vista humano. Ele é o Deus da providência, que pode fazer com que o evento ocorra. Esse ponto de vista é reforçado pelo fato de o servo chegar ao ponto de determinar não apenas o momento do evento, que deveria ocorrer naquele mesmo dia, mas também o lugar, que deveria ser logo ali onde o servo fez os camelos se ajoelharem e onde ele estava, ao pé da fonte de água. Terceira e última evidência deste texto que acabamos de ler é que Eliezer definiu condições específicas, ele foi direto, ele foi ao ponto. Para determinar a escolha da noiva, o servo propôs a Deus um teste. A candidata não deveria apenas deixar seu cântaro para ele beber, um estranho, mas também deveria se voluntariar para dar de beber a seus 10 camelos, e não era coisa muito fácil, viu? Deixe isso bem registrado aí. A dificuldade do teste indicaria que Deus estava por trás dele. Não foi um pedido tão simples que Eliezer fez, era algo direto, específico. Essa prova, obviamente, não era apenas um sinal sobrenatural que indicaria a aprovação divina, era também um teste de caráter que revelaria a personalidade daquela mulher, sua generosidade e bondade, sua disposição para servir além do que lhe era exigido, sua hospitalidade, bem como sua resistência física e força. Dar de beber a 10 camelos, pense aí. O cumprimento da oração do servo começou mesmo antes dele orar. Você pode ter certeza disso.
O relato de como sua oração foi cumprida começa com uma surpresa, que é traduzida pela palavra eis, apresentando Rebeca. Além disso, a referência ao cântaro sobre seu ombro relembra os termos do pedido do servo a Deus. O relatório, então, passa a especificar as qualidades físicas daquela mulher, sua beleza e sua virgindade. Sua formação familiar a qualificava para se casar com Isaac. A informação de que ela desceu até a fonte aumenta o suspense. O servo estava ansioso para saber. Para seu espanto, Rebeca atendeu a todos os pré-requisitos ou requisitos do teste com precisão. Ela abaixou o cântaro, exatamente como o servo havia descrito em sua oração. Rebeca também se ofereceu para tirar a água e dar a de beber aos camelos, assim como ele havia estipulado. Ela foi além da expectativa do servo. Não apenas cumpriu seus deveres dando-lhe de beber, mas acrescentou um convite expresso para que bebesse. Ela também demonstrou zelo, entusiasmo e eficiência em seu trabalho. A reação do servo foi de admiração. O fato de Rebeca ter cumprido as palavras exatas de sua oração fez o servo entender que Deus não é apenas um Senhor de amor e graça, mas um Deus de verdade e ação, que faz com que os eventos aconteçam. E aí, queridos e queridas, você gostou da lição desta semana e deste vídeo? Lhe convido então a compartilhar esta maravilhosa explanação da palavra de Deus e também de convidar outros a ouvir sobre Deus. Que Deus abençoe você e que esteja ao teu lado. E que cada dia, cada manhã, sejamos reavivados pela palavra de Deus. Para você, uma maravilhosa semana na presença do Senhor. Quero orar com você, já aproveitando que nós vimos aqui algo maravilhoso sobre oração. Quero orar por sua vida e por sua família. Feche seus olhos então. Obrigado, Senhor, por tua bondade, misericórdia e amor. Continua conosco, com nossa família, e nos derrama bênção sem medida. Responde aos nossos desejos e súplicas conforme o teu querer, de acordo com a tua vontade. E nos dá uma maravilhosa semana, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e nos encontramos na próxima semana para mais um resumo da lição.